Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo, mas é um prazer estar com você nesse encontro dessas formas diferentes de trabalho que a gente criou e que a tecnologia potencializou ou possibilitou. Eu trabalho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, meu nome é Bianca Janssens, eu fui convidada pelas meninas da Progep para dividir um pouco com vocês o que a gente pensa sobre aposentadoria, em especial hoje a família na aposentadoria. Bora lá? Quando a gente pensa em aposentadoria, opa, não foi. Vamos? Ah, foi. Quando a gente pensa em aposentadoria, existem vários nichos que a gente precisa dar conta. Por exemplo, finanças. A gente sempre pensa assim, ah, vou me aposentar, ai, como que o meu salário vai ficar? Algumas pessoas têm a proatividade de ir até o departamento de planejamento de dinheiro lá na universidade e perguntar, tá, quanto que eu deixo de ganhar? Como é que muda? O que que meu salário vai ficar diferente? O meu vencimento vai ficar diferente? E aí começa já a ajustar a vida para aquela realidade futura. Outras pessoas nem pensam nisso ou esperam chegar a 1 ano, 6 meses da aposentadoria para começar a pensar sobre essas possibilidades. Existem diversas formas que a gente vai pensando sobre como se ajustar. Uma nova carreira, um novo salário, novas formas de investimento, diminuição de gasto, enfim. É muito importante que a gente pense como se ajustar na questão financeira e muita gente pensa nisso, mas poucas pessoas efetivamente fazem alguma coisa a seu favor em relação ao dinheiro. Outro ponto que a gente pensa bastante é na questão da atividade física. Quando a gente fala em aposentadoria, a gente não está falando sobre uma aposentadoria em si, mas o planejamento para ela. E quando a gente fala em planejamento e a atividade física, na verdade, a saúde, que é o tema que a gente trata, a gente está pensando na saúde como um todo. E a saúde é uma construção. Eu não decido ficar saudável de um dia para outro ou ficar doente de um dia para outro. Tudo que a gente vai fazendo, todas as escolhas que a gente vai tendo, vai potencializando o que a gente virá a ser. Então, é muito importante que a gente, desde já, pense também na nossa questão de saúde. Outro aspecto que a gente acha super fundamental conversar quando a gente vai pensar na preparação, no planejamento para a aposentadoria, é a questão legal. Cada fase da nossa vida existem leis com direitos e deveres que a gente pode usufruir. Na verdade, eu já ouvi falar que ninguém tem direito de abrir mão do seu direito. Mas se a gente não sabe o direito que a gente tem, como que a gente pode fazer jus, como a gente pode exigir, como a gente pode querer que aquilo funcione para a gente? Como a gente pode usufruir do direito que a gente não conhece? Então, é muito importante que a gente entenda quais são nossos direitos, quais são nossos deveres e que a gente faça jus a isso. Outro ponto que a gente pensa são as relações interpessoais, as relações sociais. E, de novo, é outro espaço de construção. Eu não tenho uma amizade de 30 anos que eu deixo de falar com ela durante 25 anos e que, tudo bem, a gente vai se encontrar e vai ser tudo a mesma coisa. Que bom que acontece isso com você em alguns casos. Se isso acontece, ótimo. Mas, normalmente, as relações pessoais também precisam de uma construção para que elas se efetivem e criem raízes. Outro ponto que a gente pensa são sobre os aspectos pessoais, os desejos, os anseios. O que a pessoa que vai se aposentar pensa sobre a aposentadoria, deseja para sua aposentadoria. Algumas pessoas querem só não fazer nada, ficar de pijama o dia inteiro. Outras pessoas querem viajar o mundo inteiro. Outras pessoas querem arrumar uma outra carreira. Outras pessoas querem curtir a família. E aqui a gente está num lugar de não julgamento. Cada um pode desejar o que quiser, mas precisa ter uma coerência para conseguir alcançar aquilo que se pensa. Mas e aí? E a questão da família? As famílias, elas são produto do nosso mundo social, tá? E elas produzem e elas reproduzem também as mudanças que acontecem na nossa sociedade. Por exemplo, lá antes do século XIX, as famílias, elas eram patriarcais e elas eram gigantescas. As crianças, elas morriam muito cedo. E logo cedo também, aquelas que sobreviviam lá pelos seus 8, 9 anos, ou até antes, elas já iam para casa de outras pessoas que tinham conhecimento, os artesãos, para aprender uma profissão. E aí elas ficavam nesses lugares, seja cidade vizinha, alguma coisa assim, aprendendo. Ou então, em casa, ajudavam na lida. O meu pai fala muito isso, meu avô falava muito isso. A gente precisa trabalhar na lida. O que significa? Não tenho ideia, mas tem a ver com trabalho.
E aí, essas famílias, elas eram muito agregadas, elas eram gigantes, e também tinha todo um contexto social de vizinhança, né? Era uma comunidade, na verdade, no meu entendimento. Desculpa, gente. Com a Revolução Industrial, as famílias pararam de ser tão grandes. Por quê? Porque as crianças morriam muito. E elas, não só por isso, é lógico que não. A Revolução Industrial trouxe uma forma de trabalho que eram dentro de espaços fechados e precisava que os corpos das pessoas estivessem saudáveis. Para que os corpos dos trabalhadores estivessem saudáveis, era importante, então, que alguém cuidasse desses corpos. E aí criou-se, então, a família nuclear. A família nuclear tinha como objetivo o cuidado uma ao outra e principalmente o cuidar das crianças, para que elas um dia se tornassem trabalhadoras produtivas. Hoje em dia a gente está vivendo uma outra forma de família. A gente tem casais homossexuais, a gente tem amizades que se tornam família, e a gente tem, inclusive, o último PPA que eu fiz, eu tinha colocado essas figuras, mas não tinha colocado essa que foi pedida para mim. A gente tem pessoas que moram sozinhas com seus animais, por exemplo, e que essa pessoa em especial e muitas pessoas consideram seus animais também como a sua família. Então, hoje em dia, a família não é mais um conceito estritamente biológico. E, na verdade, nunca foi estritamente biológico. Existem questões sociais envolvidas, existem questões biológicas envolvidas, mas existe mais importante do que isso tudo, o afeto envolvido. Quando a gente pensa numa família, independente de que tipo de família ela é, a gente está falando sobre uma família que tem ciclos. Então, tem um momento que se namora, que se casa, que se une, independente da forma, que se tem filhos, que se amamenta. Meu Deus, esse período da vida é uma loucura, não é? Amamentar, acordar de madrugada. E aí tem muita briga de casal nesse período, porque a mulher sem dormir fica louca e o homem sem dormir fica louco também, porque ser humano sem dormir fica louco. E aí tem um período das crianças saírem de casa, irem para a escola, libertinho, que já dói o coração, mas daqui a pouco elas crescem, elas vão para mais distante. E chega um momento também que a gente acaba podendo ou não ficar meio que sozinho. E aí a gente tem a síndrome do ninho vazio, né? Que muitas pessoas ficam se sentindo bastante frustradas, porque a função que tinham no núcleo familiar se perde, porque não é mais necessário. E é muito importante que a gente, como pais, a gente vá se tornando desnecessário ao longo da vida dos nossos filhos, para que chegue esse momento, seja um momento bom para a gente, esse momento deles crescerem e saírem, seja um momento bom para a gente e para eles também. Quando a gente pensa em família também, a gente está pensando em resiliência, e em especial nesse ponto, a resiliência para a aposentadoria. E aí eu queria passar um exercício para vocês. Antes de passar o exercício, eu vou abrir aqui, mas eu queria explicar o que eu estou chamando de resiliência em aposentadoria. A resiliência é um conceito que vem da física, que é quando um corpo ele consegue se esticar, se esticar, se esticar, ele consegue sofrer bastante estresse e depois voltar para a sua estrutura normal. Esse é o conceito da resiliência para a física. Para o ser humano não é assim. Olha, é muito importante. Ei, presta atenção. É muito importante. Para o ser humano, quando o ser humano passa por um período de estresse, ele precisa, quando voltar à tranquilidade, ter aprendido alguma coisa. Ele não pode vivenciar qualquer que seja a situação e depois, como se não tivesse acontecido nada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente muda a forma de lidar com a gente mesmo e com o mundo. Essa que é a grande sacada da resiliência para o ser humano. É a gente conseguir olhar a situação, pensar, independente do que for, estressante, benéfica, por exemplo, quer ver só? A gente está falando sobre o ciclo familiar, um período de casamento dos filhos, ou os filhos saindo de casa por algum motivo. Isso é muito legal, mas isso pode causar um certo estresse, né? Se você tinha uma função materna, uma função paterna, que o outro era super dependente de você e você gostava de estar nesse lugar de cuidado, de proteção, e de repente isso acaba, isso é um fator estressante e vai requerer resiliência. E quais são os 3 pilares da resiliência? Olha, a resiliência, ela requer que você olhe a situação como ela é, o fato concreto. O que está acontecendo ali agora? É o que eu estou mostrando para vocês aí. Segundo ponto, o que essa situação significa para mim? Qual é o valor que isso tem? Estou contando o exemplo da pessoa, do filho que sai de casa, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para construir a própria família.
A família dela, certo? Ele continua sendo sua família. Calma, não fica chateado, calma. E aí, qual é o significado disso para você? Isso é benéfico? Isso é bom? Isso te traz bem-estar? Isso te traz uma dorzinha da falta, mas você entende como é importante para o momento de vida daquela pessoa? E aí é muito importante conseguir usar de criatividade para vivenciar aquela situação de uma maneira menos estressante. Então, por exemplo, a criança, o adolescente, o adulto saiu de casa e aí foi estudar fora ou foi trabalhar fora, por exemplo. Tá, é uma necessidade real, aquela pessoa fez aquela escolha, ela é adulta. Ok. O que significa isso para mim? Significa que meu filho cresceu e que ele pode alcançar novos patamares na vida dele profissional e pessoal. Ai, como eu fico? Cara, eu não fico muito bem não, porque eu me sinto sozinha aqui. Como que eu posso usar de criatividade para não me sentir sozinha? Como que eu posso fazer desse momento um momento que seja importante para mim também? Quando a gente está pensando em família, é muito importante que a gente pense na gente junto com o outro. Quando a gente pensa na aposentadoria, a aposentadoria ela requer mudanças que podem ser significativas numa família. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha durante 30 anos, 35 anos, saindo de casa todo dia 7 horas da manhã e voltando 6, 7 horas da noite. Durante 30 anos ela fez isso. Ela não conviveu de verdade ali, tete a tete, com cada membro da família o dia inteiro. Ela não conviveu com a chateação de ter que lavar louça ou não. Ela não conviveu com a TPM sinistra diária, sei lá. Não conviveu com vários pequenos detalhes que a constância... E a gente viveu muito isso na pandemia, não é? Que a proximidade faz ressaltar um no outro. Quando a gente pensa na aposentadoria, numa nova forma de trabalho, talvez isso apareça. E é muito importante que a gente tenha resiliência em família, um para com o outro e o outro para com um, para que consiga vivenciar essa fase de forma tranquila e leve. Encarar os fatos reais, entender o que aquele fato significa para mim e usar de criatividade para superar os obstáculos. Eu sugiro que você tire um print dessa tela, que você copie num caderninho e que você fique pensando junto com a sua família. Cara, para aposentadoria, o que é um fato real da aposentadoria para mim? O que significa aposentadoria para mim? E como eu posso usar de criatividade para superar esses problemas que eu acho que podem aparecer? Quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre comunicação na família. É impossível a gente fazer um planejamento para aposentadoria sem incluir a família. Não dá, é necessário incluir a família quando a gente faz um planejamento para aposentadoria. E para isso a gente precisa cuidar da nossa comunicação. A gente pode usar da comunicação não violenta. A comunicação não violenta é muito bacana e muito eficiente, na qual eu não fico esperando ser julgado e nem eu me julgo nem julgo o outro. Eu falo de forma sincera o que eu estou sentindo. Eu mostro uma situação, eu mostro um desejo, uma necessidade e penso numa solução para aquilo, ou peço uma solução para aquilo. É sempre assim, de novo, um fato real, um sentimento que acontece em você quando aquele fato surge, uma necessidade e um pedido. Sempre seguindo essa sequência. Quando você faz dessa forma, você se mostra para o outro no lugar de não julgamento no sentido de raciocínio, lógica, pensamento linear. Não, é o que eu sinto. Que emoção isso traz para mim? Quando eu penso em aposentadoria, qual é a emoção que bate em mim? Quando eu penso em aposentadoria e ter o meu marido em casa 24 horas por dia, todo dia, qual é o sentimento que dá em mim? Quando eu penso em me aposentar e ficar 24 horas em casa todo dia, sem nenhuma atividade que me tire da rotina da casa, de lavar, cozinhar, arrumar, e lavar, cozinhar, arrumar, lavar, cozinhar, arrumar, o que isso grita em mim? Qual é a emoção que isso dá em mim? Vocês já viram que a emoção não é muito boa, né? E aí, quando eu mostro essa minha emoção, eu não estou esperando um julgamento de que, ai, você deveria gostar de ser dona de casa, ai, você deveria ser uma boa dona de casa. Eu não estou esperando isso, não é isso que eu estou mostrando. Eu estou dizendo o que eu sinto, eu estou mostrando uma necessidade, e aí pensando de uma maneira criativa para solucionar isso, tá bom? Aí a gente vê, né? Expectativa versus realidade. Eu já atendi uns senhores lá na universidade e já ouvi isso na vida também, que quando a pessoa pensa em se aposentar, ela por ela mesma, o desejo dela é de, eu vou ficar em casa e não vou fazer nada. E aí aquela mulherzinha toda arrumadinha, de salto alto, limpando a casa, a filhinha lá assistindo televisão e ele deitadão, fumando cachimbo, lendo o livrinho dele, não sendo incomodado nem quando ela quer limpar embaixo do sofá. Gente, pelo amor
pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Olha, não dá para ter uma expectativa tão discrepante da realidade. A gente precisa olhar à nossa volta, ouvir nossa família e conseguir ajustar o que é possível dentro dessa realidade. E aí, uma vez, eu estava falando que eu atendi uma pessoa, eu ouvi, que ele falava assim, quando eu me aposentar da rural, eu vou me aposentar da rural, e ele estava em casa falando isso todo animado, que ia se aposentar da rural, e a mulher falou assim, oba, vou me aposentar das atividades da casa. Não preciso mais lavar roupa todo dia, não preciso mais lavar louça todo dia, não preciso mais varrer casa todo dia, porque vai ter gente para fazer isso aqui. Afinal de contas, você vai estar em casa, você vai dividir essas tarefas comigo. E ele não curtiu, porque ele não estava querendo se aposentar da universidade para chegar em casa e ficar cuidando da casa. Eles precisam conversar e se ajustar. Eles conseguiram fazer isso e deu tudo certo. Quando a gente pensa na aposentadoria, existe o efeito já que. Já que você não está fazendo nada, cuida aqui dos meus filhos. Já que você não está fazendo nada, leva meus filhos para a escola. Já que você não está fazendo nada. Mas será que é isso que você quer? Você quer realmente virar cuidador do seu neto, da sua neta, dos vizinhos, etc. Se você quiser, tá tudo bem. Olha, a gente está num lugar de não julgamento. Se é isso que você acha que vale a pena viver da vida, tá beleza. Mas é importante que você pense, que você entenda qual é o seu lugar e o que você deseja para a sua vida. E se isso cabe todos os dias, só algumas vezes, nunca. Já que é a frase que o aposentado fala para si mesmo e ouve muito dos outros. E aí tem que tomar cuidado, porque o já que não precisa ser mais uma carreira ou uma outra profissão, né? Quando a gente pensa também na aposentadoria, a gente está pensando assim, em novas possibilidades de atividade. Seja uma nova carreira. E aí, hoje em dia, o mundo está se abrindo, quer dizer, já se abriu, né, para a tecnologia, tem várias possibilidades. Mas é isso que você quer fazer? Ah, não, eu queria, de repente, fazer novas viagens, pegar um cruzeiro, não sei o quê. Tá, é isso que você e sua parceira, seu parceiro querem fazer? Os dois? Ah, não, eu quero me mudar de casa, a casa está muito grande e os filhos foram embora, então eu quero mudar de casa para uma casa menorzinha. Ou sair da cidade grande e ir para o interior. De novo, é o que a sua família quer, espera de você? É o que você espera da sua família? Essas coisas precisam ser ajustadas para ser encontrado um equilíbrio. Não precisa ser nem lá, nem cá. Pode ser meio termo? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, olha, o meu marido ele quer muito morar no interior, mas eu adoro o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu trabalho no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu adoro esse movimento. E aí, conversando, é possível, então, morar no interior e quando chegar esse período vir para cá para fazer essas atividades, já que aqui é que o sangue ferve? Olha, a gente conversou e conseguiu encontrar esse equilíbrio. Que legal. Então, é essa a proposta que eu estou fazendo para vocês. Aí eu vou passar um exercício para vocês. E aí, de novo, printa a tela. Eu vou diminuir aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir a minha imagem para vocês verem aqui. Tirar a imagem da caixa, estou aqui. Quando a gente pensa na aposentadoria, existe uma expectativa dentro da gente. Eu coloquei aqui, por exemplo, morar no sítio. É uma expectativa que eu tenho quando eu me aposentar. São exemplos fictícios ou não, mas que eu já ouvi de outras pessoas e eu coloquei desse jeito. Mas é só um exemplo. É importante que vocês, nessa linha de cima, essas são as perguntas, e aí as colunas de baixo são as que vocês vão responder na realidade de vocês. Tá. Eu tenho a minha expectativa em relação à minha aposentadoria. Mas qual é a perspectiva do seu marido, da sua esposa? Eu falei assim, do seu marido, da sua esposa em relação à sua expectativa? Aí é muito importante que você converse com ele e fale. No momento tranquilo, tal, olha, eu estou pensando na minha aposentadoria, fazer assim, assim, assado. Você vai ouvir a perspectiva da pessoa. Tanto da esposa, do marido, do filho, da filha, da nora, do genro. Sim, nora e genro faz parte, porque eles também têm filho e falam assim, ó, já que eles fazem isso. Ah, esses entrões, ok. É muito importante ouvir a perspectiva de cada um. E no final, conseguir encontrar uma realidade saudável para todos. Quando a gente fala em família, a gente fala nesse conjunto, que tem resiliência junto, que tem conflito junto, mas que precisa buscar soluções também junto, ok? Printa a tela, copia isso aí,
Não sei como você vai fazer, mas faz esse exercício que é muito bacana. A última turma do PPA lá na Rural fez e eles acharam fantástico o resultado que saiu daqui, tá? Eu, terminando já nosso encontro aqui, eu queria sugerir para vocês esse filme, A Fuga dos Avós. Está no Netflix. É muito divertido perceber a perspectiva de um e de outro e a perspectiva da família. Tem tudo a ver com esse tema que a gente está conversando e eu acho que vale muito, muito, muito vocês assistirem e assistirem até junto com a família para irem pensando formas do que a gente está conversando aqui. Para terminar, eu queria dizer que a capacidade humana para sobreviver e buscar a felicidade é indestrutível. Quem falou foi Yung Chang. E aí eu acho que é muito bacana a gente estar nesse momento. Eu quero dar parabéns para você que conseguiu se aposentar. Ai, que direito gostoso de usufruir. Usufrua com toda a sabedoria possível para que você e sua família fiquem bem. Busquem a felicidade e busquem a felicidade junto com. Fica melhor ainda. Muito obrigada. A gente está aqui, vocês podem encontrar a gente da Caixa lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Também pode falar com a gente lá por esse e-mail, tá bom? Obrigada, gente, por ficar comigo até aqui. E espero encontrar vocês em breve. Tchau, tchau.